dosagem oportuna quando a praga de incêndio começava a ser espalhada no mercado. Marcelo Ramos Rodrigues é advogado trabalhista e atualmente exerce seu primeiro mandato como deputado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Natural de Manaus, iniciou sua vida política atuando no movimento estudantil secundarista, tendo sido presidente do Grêmio Lasalista do Centro Educacional La Salle em 1991. Ingressou como acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Amazonas, onde também participou do movimento universitário e foi presidente do Centro Acadêmico de Direito em 1992. Em 1996, formou-se em bacharel em Direito e passou a exercer a profissão de advogado, especializando em causa trabalhista, com muito destaque na cidade de Manaus. Em 2000, além da advocacia, intensificou sua atuação política. Concorreu à presidência da OAB em 2003. No pleito de 2004, foi eleito o primeiro suplente de vereador na Câmara Municipal de Manaus. De 2005 a 2006, adquiriu uma grande experiência com a administração pública municipal. Foi subsecretário municipal de esporte da cidade de Manaus e, na esfera federal, assumiu a chefia de gabinete e a chefia do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Esporte. Em março de 2007, Marcelo Ramos retornou a Manaus para assumir o mandato na Câmara Municipal de Manaus, sendo líder do prefeito e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 2 meses depois, licenciou-se do cargo para tornar-se presidente do Instituto Municipal de Transportes Urbano, o IMTU, onde permaneceu até abril de 2008. Com mais de 5.000 votos, foi reeleito vereador nas eleições no ano de 2008. 2010, com quase 19.000 votos, foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas. É o único parlamentar do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, na casa, e exerce um mandato pautado em proposições, no diálogo e na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Marcelo Ramos. Deputado Marcelo Ramos, obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade. Obrigado, Daniel. Primeira alegria de estar aqui com você, parabenizar o programa, parabenizar a MTV, que é uma iniciativa muito bacana, com toda a programação local. Então, alegria poder dividir um pouco da minha caminhada aqui com você e com seus telespectadores. O senhor iniciou a sua história política no Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, liderado pela hoje senadora Vanessa Graziotin e pelo atual secretário de Produção do Amazonas, Heron Bezerra. Em 2009, o senhor rompe com os dois e declara: "Foi com a Vanessa e o Heron que eu aprendi muita coisa, mas aquela Vanessa e aquele Heron morreram." Explique isso. Primeiro, não liderado hoje pelo Heron e pela Vanessa, né? Liderado pelo Heron e pela Vanessa desde o dia que surgiu. Ninguém, fora eles, dirigiu o PCdoB desde o início da existência do PCdoB aqui no Amazonas. Eu não nego a minha história, Daniel. Eu tenho muito orgulho de toda a minha caminhada durante os 16 anos que estive no PCdoB e reconheço que aprendi muito da minha caminhada e do exercício do meu mandato parlamentar com o que foi o Heron e com o que foi a Vanessa do passado. Aqueles parlamentares comprometidos, combativos, com mandatos centrados em valores da ética, do combate à corrupção. Esses parlamentares deixaram de existir no dia que eles foram para o colo do governador Eduardo Braga, que ele sempre combateu historicamente. Então, o meu rompimento com o PCdoB, ele tem isso como marco. Eu cresci no PCdoB combatendo esse grupo que governa o Amazonas desde 1954, com Plínio Ramos Coelho. Porque de 54 para cá, tirando os 16 anos de ditadura, só 5 homens governaram o Amazonas.
Plínio Ramos Coelho, Gilberto Mestrinho, Eduardo Braga, Amazonino Mendes e o atual governador Omar Azizo. Portanto, o mesmo grupo governa o Amazonas desde 1954. E eu construí toda a minha história de vida pública e de militância política combatendo esse grupo. Quando o partido ao qual eu participava foi cooptado por esse grupo, não me restou outra alternativa que não romper. E antes de romper, eu confesso que lutei muito para permanecer dentro do PCdoB. O Heron e a Vanessa que existem hoje não é o mesmo, não são os mesmos que existiam no início dos anos 90 e até o início dos anos 2000, quando eles foram para o colo do ex-governador Eduardo Braga. Então é isso, é simplesmente aqueles que foram referência para mim deixaram de existir. Como diz o Cazuza, os meus heróis morreram de overdose, né? E os meus inimigos estão no poder e eles foram para o poder junto com quem nós construímos como inimigos. Não como inimigos pessoais, mas como inimigos do ponto de vista das diferenças abismais que existem entre a forma de enxergar a política e a forma de enxergar o trato da coisa pública. Uma declaração em seu site diz o seguinte: como pode o PCdoB justificar uma oposição tão ferrenha ao primeiro governo Eduardo Braga e um alinhamento tão submisso no segundo? Que disparidade foi essa? Isso eles que precisam explicar, né? Mas é realmente uma disparidade absurda. O deputado Heron Bezerra era o principal opositor do governador Eduardo Braga no primeiro mandato e depois virou um dos fiéis escudeiros mais submissos no segundo mandato. Isso não é razoável, isso faz com que a população confirme a sua descrença na política. O mínimo que as pessoas esperam da política é coerência. Eu não quero dizer que eu estou certo e eles estão errados. Agora eu posso dizer que eu estou coerente com a minha trajetória na vida pública e eles não estão coerentes com a trajetória deles. É como se eu, por um motivo qualquer do destino, amanhã virasse o maior defensor do ex-prefeito, do ex-governador Amazonino Mendes. As pessoas não entenderiam. Certo ou errado, as pessoas não entenderiam. Seria uma ruptura com a trajetória de coerência que eu tenho. E não estou dizendo que nessa história eu estou certo e eles estão errados. Estou dizendo que nós pensamos diferente e que o alinhamento com quem você combate é muito mal visto do lado de fora pela população. O Brizola dizia que a política ela cultua a traição, mas execra os traidores. E eu tenho certeza que o final de quem faz isso, de quem muda de lado, é o final da desesperança e da execração pública. E eu não tenho dúvida de que uma hora ou outra o caminho dessa turma vai chegar. Nas eleições de 2012, o senhor foi vice na chapa do ex-prefeito Serafim Correia, mesmo apresentando o perfil e todas as condições de ser o candidato. Por que o senhor não foi o candidato? Então, essa pergunta não é muito fácil de responder. Eu me sentia preparado naquele momento para enfrentar o desafio de uma eleição, tinha disposição para isso, mas é óbvio que o ex-prefeito Serafim tem uma caminhada muito mais longa, muito mais consolidada dentro do PSB. Eu sou um militante novo do PSB, entrei em 2009, portanto há bem pouco tempo, e não seria coerente, justo da minha parte, querer naquele momento peitar o ex-prefeito Serafim e tentar impor o meu nome para disputar a prefeitura. Eu achei que aquela composição também naquele momento, ela sinalizaria para a população um equilíbrio, a experiência dele com a minha ousadia, com a minha disposição pelo trabalho. Não foi a vontade do povo, mas eu não acho que fiz o errado de aceitar ser o vice do ex-prefeito Serafim. Eu poderia também ter uma atitude radicalizada, do tipo, não, se eu não for candidato a prefeito, eu não vou ser candidato a nada. Mas foi o entendimento do coletivo lá do partido e eu me submeti a ele e não me arrependo de ter feito isso e de ter participado daquela caminhada. Nós perdemos a eleição, tivemos 10% dos votos,
um resultado aquém do esperado, até porque nós ficamos em quarto na eleição e esperávamos ficar em terceiro naquele processo. O candidato Henrique Oliveira teve mais votos do que a nossa chapa. Mas foi uma caminhada bonita, foi uma caminhada que me entusiasmou, que me ensinou muito. Foi a minha primeira disputa majoritária, eu nunca tinha disputado uma eleição majoritária. Então acho que foi um aprendizado que lá na frente eu vou colher os frutos. A presidenciável Marina Silva declarou que gostaria de ver o senhor candidato ao governo do Amazonas. O que a Marina viu em 2013 já era público e notório em 2010. O senhor abriria mão a uma reeleição certa de deputado estadual para ser candidato ao governo do Amazonas? Daniel, primeiro eu fiquei muito envaidecido com o depoimento da ex-senadora e presidenciável Marina Silva, uma pessoa por quem eu tenho um carinho, admiração e que surpreendeu a todos nós. Eu estava ao lado dela, eu e o Serafim, e ela não tinha conversado conosco sobre isso, e quando foi perguntada, ela prontamente falou de que, pela vontade dela, eu seria o candidato do PSB ao governo do estado do Amazonas. E um repórter me fez logo depois uma pergunta muito parecida com a sua. Ele me disse: você trocaria uma eleição certa para deputado estadual por uma eleição para marcar posição ao governo do estado? E eu respondi para ele dizendo que nem eu acho que é certa a minha eleição de deputado estadual e nem eu acho que uma eleição para o governo seria só para marcar posição, por dois motivos. Primeiro, porque eu respeito a vontade do povo e eu não posso achar que o povo já decidiu que eu vou ser reeleito. Não, eu preciso prestar contas de tudo que eu fiz nesses últimos 4 anos de mandato e o povo vai avaliar se eu devo ou não retornar à Assembleia, caso eu seja candidato a deputado estadual. E também não acho que a eleição para o governo do estado está decidida e que uma candidatura minha seria apenas para marcar posição. Eu penso que existe espaço na política do estado do Amazonas para uma alternativa. A votação do vice-prefeito Issa para o governo é um exemplo disso. A votação da Marina, que teve 4 vezes a votação do Serra, é um exemplo disso. A votação do Henrique Oliveira na eleição passada é um exemplo disso, demonstrando que começa a haver uma certa saturação da população por ser governada pelos mesmos sempre. A roda gira, gira, gira e são as mesmas pessoas apresentando seus nomes. Eu acho que chegou a hora do rompimento disso, do aparecimento de uma nova geração. Fico feliz que o meu nome seja um desses nomes dessa nova geração, como outros que existem na política, outros políticos qualificados e preparados que se apresentam aí. E eu não sei se a minha eleição para deputado é certa e não sei se ganharia uma eleição para governador do estado. Mas o que eu digo, porque digo isso em todos os cantos, é que eu tenho disposição para um projeto como esse. Eu não acho que nós temos o direito de deixar que a população do Amazonas tenha como alternativa na próxima eleição pessoas que representam o mesmo projeto, que estão circunstancialmente separadas, mas que representam o mesmo projeto. Eu teria toda a disposição de disputar a eleição para o governo do estado, ainda que isso me colocasse o risco de ficar sem mandato. Eu não sobrevivo por mandato, não é mandato que me move. O que me move na política é o desejo de construir os meus sonhos e de ser instrumento de um projeto diferente para o meu estado. Então eu ousaria disputar o governo do estado, se as condições para isso existirem em junho do ano que vem, que é quando das convenções partidárias. Dia 24 de outubro fez 2 anos da inauguração da Ponte Rio Negro, a que ficou conhecida como Ponte do Bilhão, obra do ex-governador Eduardo Braga, que ficou no valor de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O senhor considera que a ponte foi o maior caso de superfaturamento de obras no Amazonas? De superfaturamento e de desperdício, porque você tem obras que foram superfaturadas, mas que têm alguma utilidade para a população. Essa obra é uma obra superfaturada e, do ponto de vista custo-benefício, absurda para a população. Ah, mas ficou muito mais rápido atravessar. Claro, ficou muito mais rápido, ficou muito mais cômodo para a população de lá, porque vai daqui. Mas um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, ele tem que ter uma justificativa econômica.
E para provar que do ponto de vista econômico, ainda que alguns babacas se irritem quando eu digo isso, para provar que do ponto de vista econômico essa ponte liga nada a lugar nenhum, do ponto de vista econômico, só é você ficar na cabeceira da ponte e ver quantos caminhões atravessam a ponte. Não tem caminhão atravessando a ponte, porque nada que é produzido aqui interessa atravessar para lá, porque quando chegar em Manacapuru é rio de novo. E do lado de lá só produz alface e tijolo. Portanto, não há justificativa econômica para o investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Distrito Industrial com um gravíssimo problema de logística, precisando de um porto público decente e eficiente, precisando de ligação rodoviária com o resto do país, e o Amazonas e o ex-governador Eduardo Braga enfiando 1 bilhão e 400 milhões de reais numa obra escandalosamente superfaturada, porque licitada por menos de 500 milhões de reais e entregue por mais de 1 bilhão, por quase 1,5 bilhão de reais, e que do ponto de vista econômico não significa nada para o polo industrial de Manaus. Absolutamente nada. Não tem utilidade nenhuma do ponto de vista econômico essa ponte ligando Manaus ao Iranduba, salvo a especulação imobiliária e o fluxo migratório que se deu do lado de lá. Se você for hoje lá na comunidade do Cacau Pireira, você vai ver que a ponte que muitos anunciaram como redenção para o povo do lado de lá, na verdade, ocasionou foi a miséria absoluta daquele povo que vive ali no Cacau Pireira. A situação ficou meio ruim, né? Assim, depois que fizeram essa ponte aí, o movimento caiu bastante aqui. Ele pensou que ele fizesse essa ponte aí, ia ficar beleza para nós, mas não. Nós acabou, a nossa vida acabou. O negócio de comércio aqui acabou o comércio. Você pode entrar no Cacau Pireira todinho aqui, pode entrar aqui na Nova Veneza, ali onde eu moro no meu comércio, não tem ninguém no comércio, não tem ninguém. Esse dinheiro é nosso, esse dinheiro ele usou como fosse dele, ele depende dos eleitores, nós temos uns pobres, coitados dos eleitores, votaríamos até para ele ganhar, inclusive eu fui um dos eleitores dele, mas realmente ele esqueceu dessa parte. Só falaram que ia ter mudança, até agora mudou nada, tá? Foi pior, porque nosso movimento caiu muito daqui. Quando tinha o pessoal que tinha balsa aí, que o movimento era muito bom, quando era no tempo da balsa, né? Beneficiou o pessoal de carro que tem, os empresários, dono de fazenda, dono de chácara. Eu acharia bom que aumentasse mais um pouco o movimento. Se os nossos governantes, né, fizessem um meio de melhoria aqui da cidade, para chamar a atenção um pouco, porque aqui não tem nada. Você vê uma bagaceira dessa aí, ó, como é que está o rio aí, como é que está essas obras de flutuante. Ia surgir uma rua aqui para varar ali, para os carros passar aqui. Isso aí não, foi só conversa jogada fora. Porque se tivesse feito... tivesse investido aqui no Cacau Pireira em alguma coisa aqui, junto com a ponte, uma feira melhor, umas coisas melhores pra gente, né? E se pensou, mas ele esqueceu depois, por causa que abandonou, né?
houve um abandono diretamente, aqui nós se acha abandonado. Eu acho que está uma crise meio difícil para o povo do Cacau Pereira. Portanto, essa obra é uma homenagem ao desvio e ao superfaturamento de dinheiro público e uma homenagem à ineficiência e à inutilidade de um investimento do ponto de vista econômico. Ainda tem, para coroar essa obra, o governo fez um totem em homenagem à obra, né? Então, para coroar uma ponte que custou R$1 bilhão, o governo fez ali na saída da pista, ali na bifurcação da saída da ponte com a Avenida Brasil, um totem que custou R$5 milhões. Esse totem que custou R$5 milhões, para você ter uma ideia, custou o mesmo preço daquela escola que funciona bem em frente dele, que é ao lado da sede do governo. Então, o totem custou R$5 milhões e com esse dinheiro daria para construir uma escola de tempo integral que também custou R$5 milhões. Fora isso, o totem foi construído exatamente no local onde o estudo de impacto de vizinhança da ponte diz que teria que ter uma passagem de nível. E a passagem de nível não foi construída para não desmoralizar mais ainda essa obra, porque teria que derrubar o totem para construir a passagem de nível. Então essa obra ela é errada do início ao fim. Arena da Amazônia, obra também do ex-governador Eduardo Braga, que vai custar mais de R$600 milhões para apenas 3 jogos da Copa. Seria mais um exemplo da inversão da prioridade do investimento do dinheiro público? Absoluta inversão de prioridade. Na verdade, a Copa do Mundo, Daniel, ela entusiasmou a todos, não pelo aspecto esportivo, mas pela possibilidade de um legado de infraestrutura urbana para a cidade de Manaus. Então ninguém ficou feliz com a Copa porque iam derrubar o Vivaldo Lima e construir uma arena. As pessoas ficaram felizes com a Copa porque ela seria a indutora de investimentos para uma solução definitiva de mobilidade urbana, seja BRT, seja monotrilho, que na minha opinião é um erro gravíssimo. Também um outro equívoco do ex-governador Eduardo Braga, que insistiu num modal de transporte mais caro, mais lento e não experimentado no mundo inteiro, o mundo inteiro dizendo que está errado, uma obra escandalosamente superfaturada, ao ponto de um procurador da República ir na Assembleia e dizer o seguinte, que ao lado dessa obra do monotrilho, a ponte seria brincadeira de criança, ao lado do que haveria de superfaturamento e de aditivo nessa obra do monotrilho, também concebida pelo ex-senador Eduardo Braga. Então, a Arena Amazônia, se estivesse em conjunto com todas as outras obras de revitalização urbanística e de mobilidade urbana da cidade de Manaus, ela teria até alguma utilidade, mas acabou que a Copa do Mundo em Manaus se restringiu a uma pequena ampliação do aeroporto Eduardo Gomes e a obra da Arena Amazônia. E aí vamos fazer uma conta, Daniel, que essa conta eu acho que resolve tudo. Cabem 35 mil pessoas dentro da Arena Amazônia. Serão 3 ou 4 jogos. Vamos trabalhar com 3 jogos, que é o número que você apresenta. 35 mil, 45 mil acho que cabe. 30 ou 45 mil. Vamos trabalhar com 40 mil. 40 mil vezes 3 jogos são 120 mil pessoas que têm a chance de entrar na Arena Amazônia durante os Jogos da Copa. Dessas 120 mil, algumas vão ver mais de um jogo. Provavelmente muitas vão ver os 3 jogos. Então nós estamos falando aí dessas, muitas serão de fora do Amazonas. A maior parte. Portanto, o povo de Manaus vai assistir a Copa como sempre assistiu. Na TV, em casa. Nenhum por cento do povo da cidade de Manaus vai
entrar na arena para assistir o jogo. Portanto, essa obra pode ser para qualquer pessoa, mas não é para o povo da cidade de Manaus. Então, é um equívoco, um investimento mal feito, uma obra superfaturada. Seria muito melhor recuperar o estádio Vivaldo Lima que nós já tínhamos, por um custo muito menor, mas mais uma obra fruto da megalomania do ex-governador Eduardo Braga, que é muito capaz de fazer investimentos em grandes obras que não servem para nada do ponto de vista do desenvolvimento do Estado. A ponte é um exemplo, a arena é um exemplo, e o monotrilho, se saísse, felizmente agora a Justiça Federal impediu que qualquer recurso seja liberado para essa obra, seria um outro exemplo. Seus discursos sempre são azeitados com denúncias de corrupção e pela falta de ética na gestão pública. Seria possível uma política pautada pela ética, tendo em vista tantos escândalos com o dinheiro público, como o da Ponte do Bilhão e a Arena da Amazônia? Enquanto eu acreditar que é possível, eu estarei na política. O dia que eu não acreditar mais, eu vou seguir o meu caminho na minha vida privada. Eu exerci meu primeiro mandato a partir de 2007, então durante aí meus 6 anos de vida pública, eu acumulei muito pouco do ponto de vista patrimonial, mas acumulei algo que é o meu maior legado na vida pública, que é a confiança de parcela da população e a esperança de parcela da população de que é possível fazer política de uma forma diferente. E eu sou muito feliz por ser depositário dessas esperanças, ainda que seja de uma parcela pequena da população do estado do Amazonas, e em especial da cidade de Manaus. E eu verdadeiramente acredito que é possível construir uma política diferente. E levo em conta, Daniel, não só a minha crença pessoal e a minha forma de atuação, mas levo em conta também a formação do nosso Estado democrático. A gente costuma comparar nossa democracia com as democracias europeias, mas vamos pegar a França. A França proclamou a República em 1789. De 1789 para cá, não teve nenhuma ruptura. As instituições democráticas da França existem de 1789 até aqui sem nenhuma ruptura. Portanto, estão amadurecidas pelo tempo, pela sua consolidação. Nós proclamamos a República 100 anos depois, em 1889. Contraditoriamente, a República foi proclamada por um movimento militar. Logo depois tivemos a ditadura da Era Vargas, rompimento do Estado Democrático. Mais na frente, 20 anos de ditadura militar, rompimento do Estado Democrático. Nós vivemos atualmente o maior período democrático da história do nosso país. Então as nossas instituições estão se consolidando. Eu não acho que ética na política é algo que cai do céu ou que sai do coração dos políticos. Eu acho que ética na política tem a ver com a consolidação das instituições democráticas, com a criação de mecanismos de transparência dos gastos e atos da administração pública e com mecanismos de controle social da atividade pública, tanto no executivo como no judiciário como no legislativo. Nós estamos avançando muito nesse aspecto. A lei da ficha limpa é um avanço, a lei da transparência é um avanço, o fim do voto secreto é um avanço, então o fim de uma série de benefícios que os parlamentares tinham, 14º, 15º salário, são avanços. Então nós estamos avançando, consolidando a nossa democracia, e eu acho que a política vai tornar-se melhor quanto mais esses critérios de transparência e controle social forem avançando. Então eu acredito verdadeiramente que é possível construir uma política diferente, apesar de alguns teimarem em fazer o inverso, né? Teimarem em demonstrar descrença, desesperança, mau uso de dinheiro público. É assim, a população sai às ruas, ameaça invadir o Congresso fica igual um gatinho acuado no canto. Aí a população sai das ruas, aí o Renan vai passear com a família no jato do governo, da Força Aérea. Então, existe uma turma na política meio sem noção, que quando não está sob pressão, se acha no direito de cometer qualquer desatino com dinheiro público. E o Estado do Amazonas é muito vítima disso, muito vítima da megalomania e da irresponsabilidade de alguns que governaram esse Estado e construíram obras como Ponte do Bilhão, como Arena Amazônia, como queriam construir o monotrilho. Mas eu, felizmente, acredito que podemos mudar. E enquanto eu acreditar que podemos mudar, estarei na vida pública. Deputado Marcelo Ramos,
Obrigado pela sua participação. Suas considerações. Não, eu que agradeço, Daniel, quero parabenizar o programa, parabenizar a forma carinhosa e respeitosa com que eu recebi o convite e dizer que sigo a minha caminhada acreditando que é possível construir uma política diferente e não sei que desafios a vida pública vai impor a mim no futuro, mas procuro a cada dia me preparar para elas. Não só me preparar fazendo a política pequena, mas eu procuro me preparar intelectualmente, estudando os problemas do Estado, estudando os clássicos da política e procurando estar à altura da honraria que é representar o povo do Estado do Amazonas. Obrigado, parabéns pelo programa. Bem, esse foi mais um programa portaldamazonas.com. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.